aos olhos da fé parece simples, mas o ingrediente, obediência. E isso aqui eu quero abrir um parênteses aqui, porque às vezes algumas pessoas, alguém pode estar pensando, não é juízo meu não, estou ficando maluco não, mas às vezes a pessoa assim, está vendo aí, ó, é assim que os pastores dominam, entra na cabeça das pessoas, né? Entra na cabeça das pessoas, não é assim? Entra na cabeça deles, aí começa a governar como é que ele tem que fazer. Agora deita, agora rola. Não é assim, nós sabemos que não é assim. E o que nós estamos falando com pessoas que compreendem princípios bíblicos, que compreendem que a maneira de como Deus fala tem uma cadeia de comando, e que Ele usa de uma cadeia de comando para compartilhar o seu coração com a gente. Ele usa dos seus profetas, Ele usa uns ou outros aí, em termos de ministérios, de dons, para falar com a igreja, para compartilhar a sua vontade. Mas nós entendemos que da cadeia de comando, a liderança. Então aí estamos aqui colocando Josué como sendo o homem que Deus tinha dito que estava com ele. Deus está falando que estava com ele. E ele falou assim, nós vamos obedecer Josué. Então Josué dava as ordens e eles obedeciam aquilo que era dado para fazer. Simples assim. Vamos rodeando aí. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo. Ao total de 14 voltas. E na 14ª, agora vocês tocam e gritem. E as muralhas ruíram. Simples assim. A gente olha para aquilo que Deus tem feito aqui de uma forma sobrenatural. As coisas sobrenaturais que Deus tem feito estão relatadas nas Escrituras, como está fazendo milagres até hoje. E eu acredito que a salvação de pessoas é milagre. Eu já falei isso algumas vezes, e vejo assim que algumas pessoas parecem, a dificuldade que foi para que eu fosse alcançado. Eu acho que todos nós somos milagre. Aquele que achava que era tão fácil para se converter, é resultado de milagre. Aquele que se achava difícil de mudar a vida, tornar-se um crente, um cristão, é resultado de milagres. Todos somos resultado de milagres. Não importa o testemunho, a prática, a vida que vivia antes, para chegar até o Evangelho, chegar até Cristo, é resultado de milagre. Todos nós aqui somos resultado de milagre. E aí eu quero dizer para você que está aqui com a gente hoje à noite, e que ainda não fez sua decisão para Cristo, Jesus também quer fazer esse milagre na sua vida. Esse milagre simples, algo fácil, muito simples. Às vezes as pessoas complicam. Como é que é? O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é bem simples. Tudo que nós temos que fazer é entender aquilo que Deus tem falado como uma direção e obedecermos. Só isso. Não tem tanto segredo não. E Josué, na sua sujeição, ele experimentou, ele viu a ação de Deus de forma sobrenatural. O primeiro ponto que eu falei, qual foi mesmo? Deixa eu ler aqui para repetir. A fé faz tudo parecer fácil. Agora nós vamos para o capítulo 7, verso 1. Com a prepotência, tudo parece também fácil. Assim como a fé, tudo parece ser fácil, mas a prepotência também parece tornar tudo fácil. Você sabe o que significa prepotência? Vou ler aqui. É uma pessoa muito poderosa e influente que abusa do seu poder e da sua autoridade. Aquela pessoa que se julga na condição de ser. É o prepotente. Aquela pessoa que ao olhar para ela e diga, eu sou o cara, ou eu sou a cara, né? Falando da mulher aí. Eu sou, é eu mesmo. Então ele olha para si, entende que tem condições, tem poderes, tem influência, e em cima disso age. A prepotência também faz as coisas parecerem fácil. E aí quando nós vamos ler aqui o relato da Bíblia agora, mais vezes que já lemos, né? Do capítulo 7, de 1 a 11 aí, nós vamos ler a história da próxima conquista, ou melhor, da derrota. A próxima conquista. E aí nós vemos a situação que Josué agora avança, chega diante de um pequeno povoado, uma cidade pequena, né, e manda lá os espios olharam, beleza, está tudo confirmado, é isso mesmo, nós vamos que vamos, está fácil.
E os espias chegaram para dar um relatório. E falou: Josué, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Não vamos desgastar o povo, a nossa nação. Por que subir com todo o povo para enfrentar aquele povinho ali? São poucos. E lá é em torno de 2.000, 3.000 soldados aí. Ó, está no bico. Já ganhamos a batalha. Já vencemos. E Josué que fez? Escutou a voz dos espias e entendeu por ele como líder que podia assim então decidir que assim vai ser então. Beleza, leva 3.000, já que você ficou na dúvida se era 2.000 ou 3.000 para vencer a batalha, leva 3. E os outros ficam aí descansando, vão ficar aí batendo papo, né, como se diz, fazendo algumas brincadeiras para distrair o tempo, esperar o resultado. E sobe os 3.000 para batalhar contra essa cidadezinha. E quando eles chegam lá, entram para a batalha, e aconteceu que eles tiveram que fugir, e alguns pereceram, ficaram no meio do caminho mortos. E eles perseguiram a cada um deles, diante daquilo que estava acontecendo. E a gente olha e pensa para a situação de Josué, conforme relata a história. E lá vem Josué agora chorar aos pés do Senhor: mas Senhor, o que aconteceu, Senhor? Qual foi a dificuldade? Qual foi o problema? E eu fico pensando, quais são as lições que a gente pode entender isso, ou compreender o que aconteceu ali naquele momento ali. A história você conhece, porque nós já lemos, mas as conquistas anteriores podem nos levar a alguns erros. Quando nós falamos da prepotência, a gente de repente pode estar se achando bam, pelaquela experiência que eu já tive, e a quem eu sou, quem acho que eu sou, e quem eu penso que eu sou, e às vezes até é mesmo, segundo aquilo que conquista e alcança. E a pessoa começa a se julgar, a pessoa, eu sou, e afinal de contas, né, nós somos aí mais que vencedores, e menosprezam as forças do inimigo, menospreza a força do inimigo. Não precisa de 2 no povo todo, manda 2.000, 3.000. Josué, na dúvida, manda 3.000 então. Menosprezaram a força, o poder do inimigo. E a gente pensando nisso na condição espiritual, e a gente sabe que não existe tempo de batalha espiritual, não existe tempo de batalha. Eu já falei isso algumas vezes, repito isso sempre, porque algumas pessoas parecem que entendem, que parece que tem tempo que nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Quando é o tempo da batalha espiritual, irmãos? Quando é o tempo da batalha espiritual? O tempo da batalha espiritual é todo o tempo. É todo o tempo. Nós não saímos fora da guerra, nós não saímos fora da batalha. Nós não somos aquele soldado que tem o tempo do descanso, agora vai para casa descansar, dar uma refrigerada, recuperar o peso, alimentar, comer uma pizza gostosa. Não existe tempo de refresco para os soldados de Cristo. Não existe tempo. Então não existe tempo para a gente falar assim: não, agora parece que o nosso inimigo está tranquilo. Acho que eles estão planejando algumas coisas, arquitetando algumas coisas. Quando é o tempo que o inimigo dorme? Quando é o tempo que o nosso inimigo dorme? Nunca. Ele não dorme. Quando é o tempo que ele deixa de arquitetar, de astuciosamente estar arquitetando alguma coisa contra você, contra a sua vida, contra a sua pessoa, contra a sua família, contra a igreja, contra qualquer outras tantas pessoas que estão à nossa volta? Qual é o tempo? É todo o tempo. É todo o tempo. A Bíblia fala que esses seres malignos, esses demônios, eles têm como uma tríplice função na vida deles. Qual é? Roubar, matar e destruir. Então, se tem uma coisa que o inimigo está arquitetando, está planejando, é o mal de alguém, é a destruição de alguém. Quando vai enganar, como é que vai ludibriar, como vai tirar proveito da situação, da fraqueza do indivíduo, para poder então levá-lo a um fracasso, a uma derrota qualquer. A todo tempo, a todo tempo. E às vezes nós achamos que a situação está mamão com açúcar, mas não está mamão com açúcar. Talvez porque nós vivemos uma experiência boa, estamos aqui contando uma história de coisa fantástica, de muros que caíram, e aqueles homens, aquelas pessoas ali com seus olhos cheios de lágrimas, de gozo e regozijo. O nosso Deus é o maior e tal, é alegria pura, vitória.
Às vezes aquele coração unfanado ali, cheio do ego, começa a achar que está pensando que a vitória já é certa. É mamão com açúcar, não é não? Não menosprezemos o nosso inimigo. Ele não brinca com a gente. Ele não brinca com a gente. Quando a gente pensa, quando a pessoa vai para uma guerra, e ele sabe que o seu inimigo está olhando para eles do mesmo jeito que ele está olhando para o outro. É ver o fim do outro, é o cabo, é o fim. Não tem aquele pensamento assim, vamos fazer amizade, vamos chamar um grupo aqui para jogar um dominózinho. Não é isso. É como nós vamos fazer para derrotar os nossos inimigos. E o nosso inimigo, a todo tempo, ele tem batalhado contra a sua vida, sua alma. Todo o tempo. Todo o tempo. Então não menospreze a força do inimigo. A maneira como ele pode usar das suas astúcias para trabalhar contra nossas vidas. Então não menospreze. A outra coisa que eles fizeram, eles não buscaram o Senhor para saber o que Deus achava. Simplesmente Josué ouviu os dois espias. Josué, mamão com açúcar. Ele falou, cara. Então vamos fazer o que você deu a sua ideia. Vamos lá com os 3.000 para resolver essa parada rapidinho. E vamos partir para a próxima. Ele não orou. Josué, o líder, de uma certa forma deu uma descansada ao ouvir o conselho dos demais, dizendo assim, está fácil. Ele descansou nisso. Ele não entrou dentro da sua tenda lá e dobrou seus joelhos e falou, Senhor, eles falaram alguma coisa comigo, mas o que é mesmo, Senhor, que eu devo fazer? Josué não orou, não foi buscar o Senhor. Primeira coisa, menospreza o inimigo. Segunda, não oram, não busca a Deus para Deus estar falando exatamente o que Ele quer. Olha, é dessa forma como eu quero. A experiência que nós vivemos no passado não se repete no futuro, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. As coisas mudam, as pessoas mudam, o propósito diante da situação muda. E a gente não ora, não busca, Senhor, fala comigo. Josué não se importou com isso. E ele também não se importou em buscar a estratégia que Deus queria dar para ele, com certeza. Da maneira de como tinham que fazer. Aí assim as coisas poderiam ter sido mamão com açúcar. Mas como ele não ouve Deus, ouviu os seus espias no conselho que deram, não orou buscando o Senhor a direção, também não buscou a estratégia que o Senhor queria que ele batalhasse, e simplesmente pegou lá 3.000 e falou, vamos lá, resolver essa parada que vai ser mole para nós, e foram derrotados. Então falhas que a gente vê, são relatadas aqui nas Escrituras, e que ao olhar para a sua vida, não pense que é diferente, não pense que é diferente, não pense que você não precisa estar ali nos seus joelhos, orando, pedindo a Deus uma direção. E aí eu quero falar para aqueles desavisados de plantão, que às vezes mal na oração do almoço, na refeição, e alguns que fazem aquela oração de despedida do dia, muito obrigado, Senhor, por esse dia, tu é arrebatado, não é verdade? Revelação, não é assim mesmo? Levanta já na correria, passa o dia na correria, vai daqui, vai lá, tiriri, paraná, quando chega a noite, para tomar um banho, e quando vai cair na cama, muito obrigado, Senhor, por essa noite, já está roncando, já foi arrebatado. É verdade, isso é uma revelação que eu estou tendo aqui, estou vendo essa isca saindo, faísca, os desavisados de plantão, que às vezes não estamos orando para as coisas simples que nós temos que fazer no dia a dia. Senhor, hoje, já contei isso para vocês e eu faço isso sempre. Quando eu acordo de manhã, abro os olhos, a primeira coisa que eu penso, que dia é hoje? Aí eu penso, é domingo, hoje tem escola dominical, hoje tem culto à noite, hoje tem, eu já começo a pensar no meu dia. E aí começa a pensar naquilo, Deus, o que eu quero que o Senhor faça, que eu peça a Deus alguma coisa, e a gente começa a olhar para a necessidade que existe. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Então eu fico pensando, como que às vezes nós agimos dessa forma, de desavisado, e achamos que vai ser mamão com açúcar o nosso dia, a nossa tarefa,
nosso compromisso, vai ser tudo muito fácil, e nós partimos para a lida, como se diz, para enfrentar a onça na base da nossa prepotência, porque nós podemos, eu sou mais, né? E nós vamos nos dar bem no final do dia. E aí, como se diz, não é difícil a gente chegar no final do dia e descobrir que alguma coisa não deu certo. E por que não deu certo? Porque não oramos, não buscamos a Deus. Então, irmão, não menospreze o inimigo. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, fala: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Jesus fala assim: olha, você tem preocupação? Todos nós temos. Mas você tem algum tipo de ansiedade? Muitos de nós temos. E ele fala o seguinte, que a sua ansiedade não pode dar o passo seguinte para a complicação, porque senão nós entramos numa depressão. Então a depressão é uma consequência de uma ansiedade não resolvida. E como é que nós resolvemos? Pela fé, lançando sobre Cristo. Mas no verso 8 ele fala: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Está falando de quê mesmo? De ansiedade, de um tipo de aflição que nós estamos tendo no coração, e que todos nós temos e convivemos com situações diferentes aí, e às vezes não nos importamos em conversar com Deus e pedir a Deus uma direção, uma resposta. Senhor, me ajuda, Senhor, o que eu faço? E se Ele não falou nada para você, pense duas vezes antes de decidir, antes de dar o próximo passo. Então a Bíblia fala assim, como Ele nos cura da ansiedade, lança sobre Ele a sua ansiedade, aquilo que está tirando um pouco do seu sossego, e quem sabe algumas vezes até um momento do sono. Então aquilo que está afligindo sua alma, lance sobre Jesus, porque o diabo, seu adversário, está ao derredor, procurando uma brechinha. Onde? Na sua ansiedade, na sua ansiedade. E aí se nem virou uma preocupação no sentido de depressão ainda. Depressão então nem se fala. Depressão é porteira aberta para o inimigo trabalhar. E trabalha mesmo, porque ele trabalha contra a nossa mente. Ele joga as setas na nossa mente. Então ali é fácil dele trabalhar. Então quando a gente olha para nós, pensamos naquilo que Deus tem falado para a gente, olha, reverta as suas preocupações, a sua ansiedade em oração. E aí eu quero perguntar para nós aqui, temos levado isso a sério? Ou vamos passar, a partir de hoje e amanhã, fazemos isso uma preocupação para nós? De que nós vamos fazer da nossa busca das respostas que nós precisamos diante de Deus em oração. Descansar diante de Deus naquilo que nós precisamos decidir nas nossas vidas. Então não menospreze o inimigo, escute a voz de Deus, orando para Ele. Não é isso? Busca a estratégia que Deus tem, como nós temos buscado, né? Então, nem quando Deus, às vezes, né, Deus deu o líder Josué ali, e ele está na frente ali como líder, embarcou naquela canoa furada, porque escutou os homens e não a Deus. A prepotência parece que deixa tudo fácil também. Não, a prepotência não é alguém poderoso, influente, mas nós estamos colocando aqui na posição que às vezes nós agimos assim, como a gente se fosse essa pessoa. Então, podendo pensar, e olhando para as conquistas anteriores, que a gente precisa olhar para elas sim, mas de que maneira que a gente vai olhar para nossas conquistas anteriores? A gente olhar para aquilo que Deus fez na nossa vida, quantos testemunhos nós temos para contar de fé, de que Deus agiu de maneira sobrenatural. E na nossa experiência pessoal, e relembrando as coisas, nós sabemos que o momento da prova que nós estávamos passando não foi fácil. Não foi fácil. Vinha batalhas na mente, vinha batalhas no sentimento, vinha batalhas de vários lugares. Mas aí nós nos apegávamos à palavra do Senhor, cremos, e nós dávamos o passo de fé e vimos o milagre. Essas experiências que nós temos para contar, muitos aqui temos, e muitas experiências, elas também servem para nós, não como uma prepotência, né? Como se diz, para a gente olhar para nós e pensar que as nossas experiências de fé deve servir para nós, para termos uma relação ainda maior de confiança com Deus. Ainda maior de confiança com Deus.
aquilo que você tem de experiência de fé, deve estar te levando para uma experiência ainda maior de confiança com Deus. E a gente olhar para o passado, olhar para o presente e falar assim: como o meu Senhor agiu lá, Ele pode agir aqui. É confiança. Isso mostra também que nós temos como experiência um levar para uma dependência do Senhor. Dependência. A prepotência, quando nós agimos pela nossa conta e risco, nós esquecemos de depender de Deus. Mas a minha experiência, ela tem que me levar para um tempo de dependência. Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. E tem coisas que nós sabemos, e na nossa vida que nós enfrentamos aí, batalhamos, é só um milagre para mudar o quadro, só um milagre. E eu vou arriscar dizer aqui para todos nós que estamos aqui, todos que estamos aqui, sem medo de errar, todos, temos uma situação ou outra na vida, que nós sabemos que você não tem como fazer nada, eu não tenho como fazer, a não ser esperar o milagre de Deus. Essa dependência, Senhor, precisamos que o Senhor haja em favor de, e no Senhor confiamos, porque a sua palavra diz que o Senhor está com a gente, o Senhor não nos abandona. Eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor, e isso tem me ensinado no meu dia a dia, quando enfrento dificuldades e situações diversas, e principalmente quando eu olho para a situação e eu sei que eu não posso resolver o problema, eu não tenho como resolver. Eu falo: Deus, precisamos de um milagre, precisamos de um milagre. E Deus faz milagres diante dos olhos da gente, faz milagres diante dos olhos da gente. Que coisa gostosa é entender que as minhas experiências que eu tenho vivido, ela tem me levado para um patamar cada vez mais firme de confiança, que o meu Deus é vivo, Ele não está morto, Ele vive, e que Ele vivo, Ele age em favor das nossas vidas. E eu olho para a minha situação e falo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, com certeza, vai agir de novo, e eu dependo do Senhor, dependo. Você sente isso também? Amém. A outra coisa que entendemos é que as experiências de fé vividas devem nos ensinar a cada situação, que cada situação é nova, Eu acho que, tenho dito algumas vezes, repito, que bom que eu estou aqui há 26 anos, então vocês já ouviram muitas coisas repetidas, né? Todo mundo gravou já sabe de cor. E um dia eu pregando, falei para o pessoal o seguinte, que eu não sou muito aventureiro, não sou negócio de aventuras. Por exemplo, se eu for num parque de diversão, tiver uma roda gigante lá, eu não subo naquele trem de jeito nenhum, não subo. Pode pagar para mim, te dou 100 conto, não vou, dou 1.000, não vou. Sabe por quê? Eu não gosto de aventura. Você pula de paraquedas, de jeito nenhum, só se o avião estiver pegando fogo e o paraquedas agarrado em mim, aí não tem jeito. Você gosta de aventura, bungee jump, sei lá, não, de jeito nenhum, não pode pagar, oferecer o dinheiro que você quiser, que eu não vou, não faço, não vou mesmo. Montanha russa, vou nada. Vai que é justamente o meu carrinho que eu estou, na viagem que eu estou indo, a roda está bamba, lá no ápice do negócio, eu não tenho asas. Então não vou, mas não vou mesmo, não adianta você falar assim: vai, não vou. E quem me conhece sabe que não vou mesmo. Não é brincadeira não vou mesmo, não gosto de estar dessas aventuras doidas não. Eu não arrisco, né? Eu falo assim: olha, eu tenho 2 aventuras que eu faço porque sou obrigado. Uma delas é viajar de avião, que eu tenho que correr alguns trechos aí, e de avião é mais rápido. E também acho seguro. Então quando eu estou lá em cima, nas nuvens, e que eu olho para baixo e vejo aquele algodão branco ali, eu falei: Senhor, eu estou, e essa turma também, nas suas mãos, Pai, muito obrigado. Aí eu falo para ele o seguinte: permita-me dar um cochilinho. É verdade. E eu durmo. Algumas vezes, viagens que eu faço, eu não vejo o avião sair do chão, gente. Não vejo ele sair do chão. Quem viaja comigo, né, pastor Eves, sabe disso, é verdade mesmo. Eu fico tão tranquilo, tão confiante que essa aventura, ela está nas mãos de Deus, literalmente, que eu apago, durmo. Ei, soninho do justo.
Sério, durmo mesmo, tranquilo. Não preciso nem me preocupar com isso. Porque eu sei, né? Como diz a Rafaela, né, Antônio? A Rafaela fala com o Willi assim: ô Willi, sabe por que eu fico tranquila das viagens de avião com a gente? É porque você está no avião, Deus tem um propósito para a sua vida, e esse avião não vai cair. Esse avião não vai cair, Deus tem um propósito para a sua vida. E ela pega a ponga lá e fala assim: nós dois, né, amor? Nós dois aí. Você vai ver isso, Willi? Então, a gente começando assim, aventura. Então, eu tenho que viajar de avião. E agora eu viajo e durmo, gente, igual um passarinho, tranquilo mesmo, não tem preocupação nenhuma. Já sacudi algumas vezes, mas não tirou o sono, não. A outra aventura que eu tenho é ser cristão, é ser crente. É uma aventura para mim. Os desafios que nós temos enfrentado cada dia da nossa vida é um desafio. As posturas que a gente tem que tomar diante dos homens, diante dos anjos, diante de Deus, é uma aventura. É uma decisão a cada dia. É uma postura que nós temos de dizer: Senhor, muito obrigado, porque a minha vida, ela é uma aventura diária, porque nem um dia é igual ao outro. Eu não vivo monotonia. Eu não vivo monotonia porque cada dia que eu vivo ele é diferente do outro. Eu estou lidando com situações diferentes e a cada dia, cada momento, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, quando Deus permite você viver experiências, pode ter certeza que essa é única, e amanhã vai ser outra experiência. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e dizemos: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me leva a viver experiências novas a cada dia com Ele, a cada dia. Isso renova nosso coração, isso nos motiva na fé, a caminhar com Deus, a compartilhar do amor dEle às pessoas que ainda não conhecem. A gente pensa assim: parecia que era fácil, mas eles foram derrotados, tiveram que correr, tiveram que fugir, bater em retirada. Josué entrou no desespero, foi lá reclamar com Deus: Senhor, o que aconteceu? Aí Josué, conversando com o Senhor lá, e botou lá aquela questão lá de: mas e agora, o que o povo vai dizer, Senhor? Aí Deus ficou ouvindo Josué pacientemente, as lamúrias dele, depois foi lá e deu uma cortadinha nele. Ô Josué, se levanta, cara, levanta a cabeça, o problema não é com você não, você não orou, não buscou, mas o problema não é com você não. Ele falou assim: olha, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, tem pecado no meio. Aí Josué: ó Senhor, então não é porque nós não oramos não? Não é por causa de uma estratégia certa? Não é por quê, Senhor? Menosprezamos o poder do inimigo? Então é porque tem pecado. Então essa foi a situação grave que Deus colocou diante dos olhos de Josué. Josué tem um problema sério. Não era para pegar nada lá daquela terra lá que vocês invadiram lá, está vendo? O senhor Acã foi lá e pegou roupa, pegou isso, pegou aquilo, e escondeu lá dentro da tenda dele. Está lá dentro da tenda dele. E aí ele falou assim: olha, por causa da situação de Acã, todo Israel sofreu a consequência, não do pecado, da culpa do pecado, mas a consequência do pecado. E aí nós podemos dizer exatamente isso, queridos. Nós não pagamos pelo pecado um do outro, mas nós sofremos com a consequência do pecado de um do outro. Nós sofremos, nós pagamos o preço. Quando a mulher erra, o marido sofre. Quando o marido erra, a esposa sofre. Quando os pais erram, os filhos sofrem. Quando os filhos erram, os pais pagam, sofrem. Nós sofremos pela consequência do pecado. E a gente pensando no contexto espiritual, que coisa da gente pensar que agora Acã foi a revelação da situação do problema. Então ele falou assim: olha, vai lá, busca, procura onde é que está o problema. E lá estava escondido dentro da tenda dele. Nós entendemos que essa situação foi aquilo que Deus disse para Josué: está lá o problema. Então nós, como se diz o ditado, vai lá procurar o erro, tira do meio aquilo que foi feito errado, que nós chamamos da santificação do povo. Santifica meu povo, santifica meu povo.
Nós estamos vivendo tempos difíceis, é verdade. Tentações de todo jeito, cor e cheiros diferentes. Mas a opção que nós temos como crentes é viver na santidade, viver em santificação, viver separados para a glória de Deus. E quando a gente tem essa postura, a gente vai ver a diferença. Nós vamos ver a diferença. Tudo que podemos estar pensando aqui com respeito à estratégia que nós temos, trabalho que a gente tem feito, nossa seriedade, nossa sinceridade, nossa unidade, mas nós precisamos ter uma vida de santidade. E isso é individual. Isso é o coração de cada um de nós, que devemos estar sondando o coração. Aonde, Senhor, porventura, temos errado, tenho falhado diante do Senhor, diante dos seus olhos? Tenho falhado de alguma maneira? E aí eu quero dizer para você que tem situações que nós não precisamos de profetas, que se levante no meio do povo e grita: eis que eu te digo, meu servo, você do bigodão, Aí se fala assim: você o careca aí, é um bocado de carequinha. Nós não precisamos de profeta para falar para nós naquilo que nós temos falhado diante dos olhos do Senhor. A nossa tenda, a nossa casa que a gente canta, eu sou a casa, somos a casa, ela está descoberta aos olhos de Deus. Ele te conhece na sua intimidade. Ele conhece na sua intimidade. E Ele quer que você seja santificado. Diante daquilo que Deus orientou o povo a fazer, fizeram. E aí então, a vitória, com certeza, foi certa. Então nós entendemos que o mamão com açúcar, às vezes fica mamão com brita, com sal, com outra coisa. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. É nós que às vezes falhamos diante do Senhor e pagamos a consequência da nossa vida. Então você quer ver a sua vida em prosperidade, sendo abençoada? Nós queremos ver a nossa congregação andando cada dia para melhor? Depende de nós. Tem a voz de comando, é Deus dando a direção para nós, nós podemos então andar nessa obediência, aquilo que Deus tem dito para nós. Eu quero encerrar fazendo um apelo. Talvez tenha alguém aqui hoje sofrendo algum tipo de derrota na vida. Algum tipo de derrota. Tem olhado para si, e ao olhar para si tem falado assim: olha, eu tenho falhado, eu tenho errado, as coisas que eu faço parece que não dão certo. As dificuldades são de todos os lados. Então, quem sabe você precisa considerar que, se você tem religião, que a sua religião não está te ajudando. A sua religião não está dando a resposta que você precisa, não está dando o socorro que você precisa. Então, aí descobriu, você pode estar descobrindo, então, que não é religião. Talvez você tenha crenças, e as suas crenças não estão resolvendo. Então, é acreditar. Muita gente acredita em Deus, acredita em os auxiliares de Deus também, mas não consegue resolver os seus problemas. Aí eu estou falando daquilo que está dentro da alma, do coração, porque às vezes no sentido material, as coisas podem estar nos conformes, está dando para o controle, mas nós estamos falando aqui da alma, da situação do coração, da alma, lá de dentro, que você não sabe o que é ter paz, e a paz que Cristo fala que quer dar para nós, quer dar para você. Então tem alguma coisa atrapalhada e você não consegue. Então se volte hoje para Deus. Se volte hoje para Deus. Queremos fazer esse apelo para o seu coração hoje à noite. Sabe, de olhar para nós como igreja, o desafio que nós temos, e para você como nosso convidado, o desafio que você tem. Para hoje, você falar assim: olha, eu entendi o recado. As coisas não estão fáceis, não é mamão com açúcar, está dando tudo errado. Aí Deus está falando assim: olha, eu quero entrar na sua vida, quero mudar a sua sorte. Ele quer te dar a vitória que você precisa. Então eu quero te convidar a hoje à noite, não prorrogar essa oportunidade, mas declarar que você quer entregar o seu coração para Jesus, quer fazer a sua decisão para Cristo. E eu gostaria que você considerasse
tudo que você viu aqui hoje à noite, que você participou, está ouvindo, que você possa considerar que acima de tudo abra o teu coração para Jesus. Amém.